Aqui eu preciso abrir um parêntese importante. Teosofia e espiritismo deveriam caminhar juntos, num processo em torno desses parâmetros universais, e os movimentos, de tanto de um lado quanto de outro, digamos que tiveram algumas querelas, alguns cismas, né? Mas isso também não foi possível, e agora, somente no século XX, final do século XXI, que isso que a gente chama de revelação cósmica está sendo implantado por meio do Elan e de outros que estão estudando. Um aspecto importante: revelação cósmica nunca vai ter uma palavra final sobre as coisas. Pelo menos é até onde a gente pôde entender. Antes de mais nada, eu queria falar sobre a maçonaria. O pessoal aqui no chat está comentando que você é um maçom grau 33. Queria que você comentasse sobre isso. Não, até onde eu sei, eu não sou, não. Ah, é? Mas eu respeito, não sou grau 33 e também não posso me qualificar como maçom, né? Mas eu tenho um profundo respeito pela maçonaria, e pelo rosacrucianismo, pela teosofia, mas de fato, grau 33, só se houver um outro Josian, aí ele pode responder, porque esse aqui não atingiu esse grau ainda e também não se caracteriza como tal, tá? Tá bom. Então já resolvemos essa questão aqui no chat. Isso. Agora, eu queria conceituar um pouco mais dos termos que você está usando. Porque o Jean Vaillant já veio aqui, já falou bastante sobre a revelação cósmica. Processo que se iniciou, na verdade, ou que deveria ter sido iniciado na época de Jesus. Houve ali uma série de fatos que impermeabilizaram o advento da revelação cósmica, mas ela é uma espécie de aprofundamento dos panos de fundo da realidade universal. Ela tem a pretensão de repaginar, não de assumir verdades impositivas, mas de mostrar um olhar perspectivístico em torno da realidade. E o que é o perspectivismo? O Nietzsche foi fundamental nesse processo, porque ele nos falava de que nós temos que transvalorar todos os valores, todas as crenças, todos os conhecimentos. A revelação cósmica toma essa roupa, esse guarda-chuva, como uma forma de se caracterizar. Mas isso era para ter acontecido há 2000 anos atrás. Aí vocês vão me perguntar, mas não havia condições à época de uma revelação desse porte emergir? De fato, o que aconteceu nos últimos 6 a 7 a 8 anos da vida de Jesus, aquilo não estava previsto na espiritualidade, inclusive a questão da crucificação. E o tempo de permanência que ele deveria ter tido com José de Arimateia também foi, digamos assim, atropelado, se é que eu posso colocar essas palavras, e todo um circuito de informações o homem Jesus só pôde receber não em vida, mas após ressurreto. Houve um atropelo. Isso porque ele afrontou as forças do demiurgo, do Deus Javé, o Deus do Antigo Testamento, que de fato queria que ele assumisse uma condição de imperador, de tirano universal, o qual Jesus nunca se caracterizou e, na verdade, ele sempre se afastou desse tipo de postura, porque quando ele percebeu que os anjos clone, é o termo que a revelação coloca, que são os assessores, os anjos, Gabriel, Rafael, Uriel, Tzadkiel, esses anjos todos, no Monte Tabor disseram: olha, você está começando a desobedecer o que os profetas Isaías, Malaquias falaram a seu respeito, porque você deveria ser o imperador a assumir o planeta e a impor pela força aquilo que é do nosso Deus. E ele disse: não vou por aí. Eu não posso seguir uma linha onde o meu coração, eu estou colocando isso de uma forma mais palatável, mas objetivamente ele recusou essa proposta ou essa atitude do demiurgo, de Aldabaoth, que é um dos nomes dele no gnosticismo. Então, assim, começaria com o Mestre Jesus, mas não com o nome Revelação Cósmica, mas com algo que abriria as comportas, ou as janelas, ou as portas universais para algo muito mais profundo. Ele não teve tempo. Isso foi postergado para o século XIX. Aí aconteceu um outro problema. Kardec também não conseguiu. A teosofia tentou também, porque aqui eu preciso abrir um parêntese importante. Teosofia e espiritismo deveriam caminhar juntos, num processo
em torno desses parâmetros universais, e os movimentos, de tanto de um lado quanto de outro, digamos que tiveram algumas querelas, alguns cismas, né? Mas isso também não foi possível, e agora, somente no século XX, final do século XXI, que isso que a gente chama de revelação cósmica está sendo implantado por meio do Elan e de outros que estão estudando. Um aspecto importante: revelação cósmica nunca vai ter uma palavra final sobre as coisas, pelo menos é até onde a gente pôde entender. Ela é uma espécie de, aquele conceito do Raul Seixas, metamorfose ambulante, né? Ela vai se moldando e recebendo as informações, e lógico, o Rogério é o cara que recebe isso de uma maneira mais intensa, mas outros estão também vinculados a esse processo, e a tendência, não por meios mediúnicos, mas por um processo mais de introspecção mental, eu diria, de meditação dos próprios circuitos da vida, né? Hoje, e desde o final do século XIX, médiums têm nascido no Brasil, na América do Sul, na América Central. Aliás, é um campo fértil para que médiuns nasçam nessas regiões, né? Curiosamente, a Europa tem isso muito pouco, curiosamente, em outras regiões do planeta. E esses médiuns, depois, eles estão tendo um outro tipo de treinamento, que não é mediúnico. Aliás, não é mediunidade muito bem o que Elan tem. Muitos pensam que seja mediunidade. Eu classificaria, por um nome que eu estou tentando achar até hoje, como sendo um processo de autocanalização. Não sei se é isso. Mas é o próprio espírito profundo que vai gerando as informações a respeito desses temas. E que isso vai sendo validado, ou vai sendo rejeitado, ou vai sendo filosofado, vamos assim dizer. Então, não é fácil nem definir o que seria revelação cósmica. Mas, por base, seria isso aqui, né? Um conjunto de informações que vão gerando esclarecimento filosófico, que vão produzindo uma atitude de compreensão mais perspectivística, é o nome que eu estou aqui colocando em torno da realidade. Isso aqui é revelação cósmica. Druidismo é algo que começa no universo antimaterial. Ele já se referiu a isso aqui quando veio, né? O Brahmaloka, que seria um universo paralelo a esse, ao nosso, e que em uma das locas, e o que é loca? Loca é uma palavra que significa morada, genos, né? Dessas realidades que está lá no Brahmaloka, é um universo que foi criado juntamente com o nosso. Eu precisaria entrar aqui um pouco na gênese e problema do nosso universo, né? Que tem a ver com o problema do demiurgo, que ele, ao expressar a energia kundalínica dele, ele teve problemas, teve um processo de hesitação, onde ele não conseguiu fixar bem o que ele desejava, e não havia condições, eu vou colocar de uma maneira mais próxima para a gente entender, não havia condições prânicas dele suportar o tipo de projeto holográfico mental que a Kundalini dele tentou expressar. Ele teve falhas por isso. No momento em que ele estava desfalecendo, literalmente assim, segundo as notícias que Elan traz, e outros também em algumas partes do Brasil, até fora do Brasil, afirmam isso, ele começou a improvisar um outro universo, naqueles microsegundos, tentando proteger esse nosso universo aqui, conhecido nas tradições do Oriente como Burloka. Então esse universo aqui existe. Nesse universo tem de tudo. Inclusive, tem o fato de que ele está com um nível de entropia acelerado, né? Lá tem as locas do mundo de Odin, da Yggdrasil, dos 9 mundos de Yggdrasil, né? E as primeiras escolas druídicas, não com esse nome, mas o sentido de se buscar uma racionalidade mais profunda, começa com Odin e com um ser que ele gerou, chamado Kvasir. Kvasir é uma síntese entre 2 povos de Asgard, os Aesirs e os Vanirs, esses 2 aqui. Esse Kvasir começou a fazer perguntas a respeito da realidade. Ele nasceu de um experimento mágico meio maluco. Todos os deuses começaram a cuspir numa tigela, melhor dizendo, e usando um poder mental, esse ser foi se tornando real, foi se tornando palpável, foi nascendo. E a primeira coisa que Kvasir fez depois que nasceu foi: por que a realidade é do modo... Isso está na mitologia nórdica, tá? Por que a realidade é do modo como está? E começou a fazer perguntas e começou a se questionar,
E a partir dessa informação, ele guardou isso, não é guardou, mas ele foi explorando ainda dados a respeito disso, até que em um dado momento, outros seres foram se apropriando disso e foram colecionando informações sobre a ferida ou as feridas universais. O druidismo nasce lá, mas com esse tipo de proto-ideia, e aqui na Terra, há 19 mil anos atrás, as primeiras escolas druídicas têm a sua origem. Veja bem, esse número que eu estou colocando aqui, essa cronologia de 19 mil anos, alguns estudiosos não a aceitam como tal, tá? Até porque a história oficial vai até 6 mil anos, né? Mas os que se aprofundam nas realidades de outras civilizações que passaram e que existiram aqui no planeta, as escolas druídicas têm o seu nascimento ali. Até a própria palavra druid, ela implica em filosofia, ela é filosofia, o sentido etimológico da palavra. Então, basicamente, esse aqui é o pano de fundo tanto da revelação cósmica, que é uma espécie de escola para um tipo de consciência desapegada de crenças e valores impositivos, mas que flui com o andar investigativo das consciências, e o druidismo, que hoje existe, mas digamos que perdeu um pouco da sua cor, né? Do seu brilho próprio, mas ainda existem escolas sérias que levam o nome druídico. Enfim, são as duas vertentes que, de fato, encabeçam esse processo, ou deveriam encabeçar esse processo, né?